Então, pessoal, eu quero também falar um pouco para vocês aqui de quem é o professor Emerson, ok? Como eu aprendi inglês e como que eu encontrei esse caminho de chegar na fluência do inglês e como que eu vou poder ajudar vocês a chegar lá, ok? Então, foi da seguinte forma, quando eu tinha 18 anos, eu fui para a Europa, né? Eu fui morar primeiro em Portugal e eu cheguei lá aos meus 18 anos e fui morar numa região que era o Algarve. Era uma região aí de Portugal, né? Que os portugueses dizem que é dominada pelos ingleses, ok? Só tem inglês na região. Então, para quem não fala inglês nesse local, é muito difícil de você lidar com as situações até mesmo diárias, porque para tudo você precisa de inglês. Para trabalhar, para passear, você vai ver muitos ingleses, pessoas do mundo todo ali. Então, eu convivi ali com pessoas, né, suíços, espanhóis, latinos, asiáticos, né? Então, pessoas de todo canto e como que a gente se comunicava com inglês, ok? O inglês era a única chave ali, era a ferramenta principal para conseguir ter uma relação social ali também, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre fui apaixonado pela língua inglesa, tanto que na escola, né? Nosso inglês de escola, verbo to be eterno, né? Na nossa escola, o que acontece? Na escola eu conseguia tirar 10 9 então assim, sempre por esse interesse, né, na língua inglesa, sempre por gostar, né? Então por esse gosto da língua inglesa eu sempre tirava notas boas ali na escola, mas a gente aprende o que na escola? O verbo to be, né? Que quando você chega realmente num sentido aí de conversação, para você colocar em prática aquilo, é outra história. Então vamos lá, fui morar nessa região de Portugal, do Algarve, e ali, o que acontece? E ali eu tive que aprender a falar, assim, né? Eu comecei a estudar inglês e tinha a prática diária ali dentro do trabalho, dentro de lazer, né? Então ali já comecei a aprender bastante o inglês e depois de 7 meses em Portugal, quando eu já estava falando um bocado de inglês, já conseguia me comunicar até de uma forma bem legal ali, né? Eu falei, olha, já tinha conhecido Portugal todo, já tinha rodado, conheci Porto, Lisboa, tudo, conheci todo canto que eu queria conhecer em Portugal. Falei, e já era chefe de cozinha, né, em Portugal. Então, o que eu falei para mim mesmo? Já deu, Portugal já deu. Eu vou tentar sair da zona de conforto e explorar mais. Vou explorar essa Europa, vou rodar por aqui, vou, é, vou para Paris. Vou para Paris e vou ficar lá até falar francês fluente. E não sei porquê o francês, né? Mas eu queria, enfim, queria muito aprender francês. Vi aquela oportunidade ali e decidi cair de ponta ali, né? Tanto que quando eu falei para alguns portugueses, né, com quem eu trabalhava junto ali no restaurante, eles falaram para mim, você vai passar muita dificuldade, vai ser difícil, não sei o quê, Paris a vida não é fácil. E mesmo assim, eu tinha esse objetivo comigo, né, que eu queria me tornar chefe de cozinha em Paris e queria falar o francês fluente. Eu queria muito conhecer aquele mundo, conhecer aquilo, né? Já tinha conquistado muito do que eu queria em Portugal e resolvi ir para França, né? Eu tinha 18 anos nisso e queria continuar e queria continuar, né? Essa aventura, esse aprendizado, né? E queria continuar esse aprendizado ali na Europa. Então o que aconteceu? Dito e feito, fui para França, fui para Paris, né? E chegando em Paris, consegui ali depois de alguns meses, né, um trabalho como auxiliar de cozinha. E daí eu comecei a estudar francês na
prefeitura do arrondissement que eu morava, né? Que é o distrito, né? Que eles chamam de arrondissement lá. E depois de 3 meses eu consegui encontrar um senhor, né? Que era como que a gente fez uma amizade ali. Ele era como um pai para mim. Um pai assim no sentido afetivo, né? Que me viu ali sozinho, né? Ali querendo aprender, desbravando e tal. E a gente conseguiu construir uma amizade muito bacana. E nisso, né, ele era francês, um senhor francês, eu comecei a aprender muito com ele, todos os dias ali, é, lidando ali com a língua francesa, com os amigos dele, né? A gente viajava bastante para casa de amigos dele, franceses. E nisso, eu comecei também a namorar uma francesa, namorei quase um ano uma francesa, uma parisiense, e vivendo todos os dias com essa, né, com praticamente todos os dias com essa namorada francesa, mais os amigos dela, né, franceses, e mais esse senhor francês com esses amigos franceses dele, e mais o meu trabalho, né, depois de 2 meses ali eu consegui me tornar chefe de cozinha também, finalmente, né, em Paris. Só que nisso bem legal, o legal é que assim, a gente era um restaurante itinerário de comida brasileira e portuguesa, né, que a gente viajava pela França toda, fazendo a gastronomia brasileira, né, em feiras internacionais ali e tal, né, dentro Lyon, Marseille, Dijon, que mais? Poitiers, Au Havre, várias cidades aí francesas, e com todo esse contexto aí eu consegui chegar à fluência em francês, ok? Então um pouquinho desse trechinho também da minha história aqui para dizer para vocês como que eu aprendi o francês também, ok? Então vamos lá, agora a parte mais importante aí no que diz respeito ao nosso inglês, né? Então depois disso, depois de 3 anos na Europa, eu voltei voltei ao Brasil e não consegui ver muitas oportunidades aqui. Por que eu não consegui ver muitas oportunidades aqui? Eu falava francês fluente e o inglês, ele era aquele inglês assim de comunicação básica, né? De coisas básicas no dia a dia. Então era algo para mim mesmo, né? Era algo para mim. E então vendo isso, né? E não tendo visto muitas oportunidades no Brasil, eu fiquei aqui 7 meses, comecei a estudar direito, né? Aí finalmente comecei a estudar comecei a estudar no meu curso superior, né? Comecei a fazer essa graduação de direito, né? E eu não conseguia ver muitas oportunidades, as portas não se abriam, né? As portas não se abriam, eu não via oportunidades. Francês é uma língua que você tem ela, é uma língua muito. A pessoa que já sabe uma outra língua, por exemplo, inglês, depois diz que ela vai aprender o francês, entende? Então eu fiz o caminho inverso aí, né? Então, vendo que as portas não estavam se abrindo no Brasil e lá fora na Europa, eu já era chefe de cozinha, viajava bastante o tempo todo, explorei a França toda, a Espanha toda, Portugal todo, vendo que assim, né, a vida lá era muito mais assim, com muito mais oportunidades, né? Então vendo, né, que lá tinha muito mais conforto, né? Então vendo isso e querendo estar no Brasil com todas essas oportunidades que eu queria na Europa, o que eu fiz? Eu resolvi voltar para a Europa, só que dessa vez para Londres, e falei para mim mesmo, eu só saio de Londres quando eu me tornar chefe de cozinha lá também e quando eu conseguir falar o inglês fluente como eu falo francês, certo? Então eu fui para Londres nisso, né? Então nisso, né, depois de 7 meses aqui no Brasil, com as portas não se abrindo, as coisas não acontecendo, né? Tendo que trabalhar como empregado aqui, em algo sem muito futuro. Eu falei, eu vou voltar para a Europa e antes de terminar minha graduação, eu vou primeiro ser um fluente na língua inglesa, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Então eu falei, eu vou para a Europa novamente, e eu vou para Londres,
vou me tornar chefe de cozinha e não saio de lá enquanto eu não me tornar chefe de cozinha também e enquanto eu não conseguir falar o inglês fluentemente de uma forma que eu consiga que as coisas possam acontecer para mim no Brasil, né? Porque eu queria morar perto da minha família, queria morar perto das pessoas que eu gosto ali, né? E sabia que com o inglês fluente as coisas. Então eu fui para Londres da mesma forma, fiquei lá durante um ano, morei um ano em Londres, trabalhei, comecei trabalhando lá como auxiliar de padaria portuguesa, né? Depois como auxiliar de cozinha, até que eu consegui chegar a chefe de cozinha também, de um restaurante italiano. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade aí, né, estiver passando ali perto da London Bridge, vá até o Azzurro, restaurante Azzurro, restaurante italiano, com comida deliciosa. E aí o que aconteceu? Depois, com mais ou menos ali 10 meses em Londres, quando eu já estava conseguindo compreender os britânicos, já conseguia fazer tudo que eu queria, já conseguia falar inglês assim no nível bem já conseguia falar inglês ali no nível avançado, né? O que eu falei? Agora as oportunidades para mim tem que acontecer no Brasil. As portas têm que abrir, as coisas têm que acontecer. Não é possível que eu, né, passei por tudo isso aqui, tive que, né, no começo ali, comer o pão que o diabo amassou, literalmente, vamos dizer assim, né? Então, no começo sempre tem aquelas dificuldades ali que você que você tem que passar por cima disso, até que as coisas realmente venham a se estabilizar, né? Então eu pensei comigo, agora, né, tendo todo esse aprendizado, tendo todo esse conhecimento, vou voltar para o Brasil e as coisas têm que acontecer. E dito e feito, voltei para o Brasil, terminei minha graduação, né? Ao invés de direito, terminei em relações internacionais e nisso eu comecei a dar aulas ali, né? No meio da graduação, comecei a dar aula para alguns colegas ali de inglês e comecei a ver aquela oportunidade, né? Anunciei ali para dar aulas particulares, né? De inglês e francês e os alunos apareciam, né? Começaram a aparecer e novas oportunidades foram surgindo, né? E eu posso dizer para vocês, falando uma língua estrangeira como o inglês, as oportunidades aparecem, ok? As outras pessoas querem estar perto de quem fala uma língua, quem fala uma língua fluentemente, como o inglês, por exemplo. Outras pessoas querem o que? Querem aprender com você, querem de alguma forma ou outra desfrutar daquele conhecimento com você, né? De compartilhar daquele conhecimento com você. Então, pessoal, dentro de outras oportunidades aí também, né, que apareceram para mim em função de falar aí a língua francesa, né, falar o inglês e o francês, principalmente o inglês, é que assim hoje, se eu quiser ir fazer um mestrado fora do Brasil, eu só faço uma prova e vou, né? Eu faço uma prova, passo nela e vou. Hoje, por exemplo, se eu quisesse ir morar no Canadá, né? Como muitos brasileiros estão aplicando para ir morar no Canadá ou para ir morar na Austrália, seria simplesmente fazer um teste, né? Aplicar, responder aquela papelada toda, preencher aquela papelada toda, seguir todos os trâmites e ir morar, né? No Canadá, morar na Austrália e pegar alguma outra oportunidade que tenha em algum outro país, de morar fora, fazer um mestrado, viajar para qualquer país, né? Conseguir um cargo melhor aqui no Brasil, se fosse a minha intenção de trabalhar dentro de uma grande empresa, né? Então, o inglês, o que ele fez, né? O que ele faz? Ele te abre todo esse leque de oportunidades para você conseguir pegar essas oportunidades que aparecem, ok? E que só pega quem tiver preparado para isso, ok? E
depois disso, depois de estar aí dando aulas particulares, várias escolas já me chamaram, aí, escolas renomadas aí, me chamaram para lecionar com eles, né? Eu fiz algumas provas, passei nos testes com eles e tal, só que o que acontece? A metodologia das escolas tradicionais, nada contra, ok? Respeito a metodologia deles, só que não é algo, só que não é algo que me motivaria a ensinar uma língua estrangeira, como o inglês, por exemplo. As escolas tradicionais, querendo ou não, elas te levam de 4 a 5 anos, né? Elas te seguram ali no banho-maria, vamos dizer assim, né? Durante 4 ou 5 anos, para você aprender algo que você poderia aprender de 6 meses a um ano com uma pessoa que realmente não quiser, né, uma instituição ou algum professor que não queira te segurar de 4 a 5 anos, você consegue aprender em 6 meses, um ano, esse conteúdo todo que eles passam ali. Então, né, oportunidades apareceram e tudo, só que eu resolvi, né, eu fui juntando materiais, criando materiais e fui criando nessa minha metodologia, dando aulas particulares, no que levou à metodologia que eu utilizo hoje, né, que eu chamo de metodologia Emerson Oliveira, e que é focado em conversação, é focado em levar num curto tempo, como esses comentários que vocês viram aí, ou que vocês vão ver aqui no vídeo logo após. Então isso é que me motiva, né, saber que eu consegui morar 4 anos, né, na Europa, consegui aprender, ter adquirido todo esse conhecimento que eu consegui e consegui trazer para os meus alunos, trazer para os meus alunos, trazer para quem tem o interesse de aprender esse conhecimento que você não precisa morar lá fora, que ele pode ser colocado aqui, né, para você conseguir aprender para você conseguir aprender o inglês, para você conseguir chegar à fluência do inglês e adquirir, né, automaticamente essas oportunidades, né? Conseguir pegar essas oportunidades que vão aparecer na sua vida e que não são poucas em função do inglês que você falar, né? Em função da sua fluência de inglês, ok? Do seu conhecimento da língua inglesa, ok, pessoal? Então, já ficando por aqui, né? Acho que eu extrapolei até um pouquinho aí no tempo, né? Mas então, já ficando por aqui, e essa foi a forma como, né? Um pouquinho do tempo que eu vivi na Europa, de como eu consegui aprender inglês e francês também. Hoje, a maioria dos relacionamentos, das oportunidades que apareceram na minha vida, né? São todos em função do aprendizado, né, do inglês e do francês, ok? Então, espero ver vocês em breve e espero que esse compartilhamento meu de como eu aprendi inglês e como eu aprendi francês possa ajudar vocês essa jornada de aprendizado de vocês, ok? See you there, take care!